Olá, meus amadinhos, boa tarde, ou melhor, bom dia e boa tarde, certo? Hoje nosso assunto, nossa disciplina é História, certo? Vamos falar sobre do Reino Unido ao Império, né? Página 142 da nossa aula de História hoje, vai ser a página 142, com a atividade da página 143. Tia, mas só essas duas páginas? Sim, mas tem muito assunto, né? Tem muita explicação. Vamos lá. Começando. Vamos falar sobre, primeiro, a vinda da família real para o Brasil, né? Quem vocês estão vendo aí nessa imagem são Napoleão Bonaparte, né? E o rei Dom João, ok? Tinha só o rei Dom João, sim, porque ele só tem o título Dom João VI quando a mãe dele morre. Então vamos conhecer essa história mais um pouquinho, certo? Por enquanto ele era o regente de Portugal, né? Ele era o príncipe de Portugal, Dom João. Vamos lá. A vinda da família real ocorreu em que ano? No ano de 1808 ao ano de 1821, ok? Durou esse período. O período em que essa família se instalou no Brasil. Tia, mas qual foi a causa? A causa dessa vinda dos portugueses, né, da família real, com a corte para o Brasil, foi devido à invasão que estava acontecendo na Europa. Por quem? Por Napoleão Bonaparte. Essa invasão ocorreu porque Napoleão Bonaparte, ele bolou uma estratégia, né, onde ele queria que ocorresse o bloqueio continental para alguns países, principalmente com a Inglaterra, né, porque ele tinha a Inglaterra como inimigo principal. E o Portugal, né, a coroa portuguesa, ela não aderiu a esse bloqueio continental, certo? Foi o bloqueio continental, ele não aderiu. O que esse bloqueio representava? O comércio, né? O comércio no mar, né? Onde os navios poderiam passar de um continente para o outro, né? De um país para o outro, porque o comércio todo era através de navios, certo? Não era por terra, era por navio. Então, assim, ele bolou esse plano e criou o bloqueio continental. Só que o Brasil, ele não aderiu a esse bloqueio continental. Por quê? Porque ele tinha amizade com a Inglaterra, com o reino da Inglaterra. Aí quem tinha amizade com o reino da Inglaterra, o que acontecia? Napoleão Bonaparte invadia esse país em guerra, né? Ele ia lá e lutava, certo? Aí os portugueses fugiram do seu país de origem e vieram para sua colônia, que foi o Brasil, ok? Vamos lá. Em 1808, Portugal estava prestes a ser invadido pelos franceses como represária ao bloqueio continental, liderado por quem? Por Napoleão Bonaparte. Sem ter o devido preparo militar, o regente de Portugal, Dom João, resolve transferir a sua corte, né, portuguesa, para a sua colônia mais próspera, porque a colônia mais próspera de Portugal era quem? O Brasil, quem gerava muito lucros, né? Quem tinha muita riqueza. O Brasil. Nessa fuga contou com o apoio dos ingleses, ou seja, os ingleses eram amigos dos portugueses, ok? Então os ingleses eles fizeram o quê? Como as viagens eram feitas em navios, né? Então os ingleses, para os navios portugueses não serem atacados pelas tropas napoleônicas, o que acontecia? Os ingleses eles fizeram como se fossem deixa eu botar aqui, um guarda-costa, né? Como se fosse o guarda-costa dos portugueses. Então, eles acompanharam os portugueses até o nosso litoral, ok? A transmigração da família real. O que é isso? A mando do rei de Portugal, do rei português, muitos fidalgos tiveram que ceder suas casas para a instalação da corte. Ah, olha só. Quando a família real veio aportar no Brasil, né? Veio de Portugal para o Brasil, devido à invasão francesa, né? Invasão de Napoleão Bonaparte, o que aconteceu? Não tinha construções para acomodar toda a corte portuguesa, não tinha aquelas instalações luxuosas, né? Modernas para a época, para poder acomodar o rei e sua comitiva. Então, foi o que aconteceu. Na época da colonização no Brasil, quem tinha dinheiro, como eu disse a vocês, os fidalgos, a quem o rei tinha confiança, o rei Dom João III tinha confiança,
eles fizeram casas suntuosas, né? Casas bonitas, boas casas, né? Para eles viverem aqui na época da colonização. Essas casas foram cedidas não, foram tomadas dessas pessoas para fazer o quê? Para poder acomodar o rei e sua comitiva. Antes do rei chegar, né, os soldados iam de casa em casa, procuravam as melhores casas daquele local, batia na porta, expulsavam todos, dizia que aquela casa seria cedida ao rei. Todos saíam da casa e eles colocavam o selo real, certo? Eles colocavam o selo real. Por quê? Porque quando o rei chegasse com sua comitiva, com seus nobres da corte, eles iriam se apossar daquelas casas. E as pessoas que moravam ali naquelas casas? Não sei. Procurassem qualquer lugar para ir viver, mas aquela casa seria cedida para o rei. Certo? Então vamos terminar a leitura. A mando do rei português, muitos fidalgos tiveram que ceder suas casas para a instalação da corte portuguesa. O selo real, que era esse aí, ó, deixa eu mostrar para vocês. O selo real, que era esse aí, era colocado nas portas e ninguém podia contestá-lo. Os habitantes teriam que se retirar com a roupa do couro, eles não poderiam levar nada dentro da casa, a não ser os seus pertences pessoais, certo? Móveis, decoração, tudo ficava dentro da casa, certo? O príncipe regente governava Portugal, substituindo a sua mãe, Dona Maria I, que havia ficado louca. Para melhor governar, Dom João tomou uma série de medidas para o Brasil, entre elas a extinção da colônia, ou seja, o Brasil deixou de ser colônia e se transformou e foi elevado à categoria do Reino Unido ao de Portugal, ou seja, se tornou uma sede, né, de Portugal, já que ele saiu do seu país, né, da sua corte e veio para uma colônia. Ele não queria mais que ali fosse colônia, ele queria que ali fosse o melhor lugar para ele viver. Então ele elevou a categoria da sua colônia, ou seja, foi uma sede, né, uma filial de Portugal, na verdade. Vamos lá. No ano de 1818, a mãe de Dom João, Dona Maria, faleceu. E Dom João tornou-se rei. Passou a ser chamado de Dom João VI. Olha aí o que eu disse a vocês. Ele só teve um título, né, de Dom João VI, ele só teve esse título de Dom João VI, se tornou rei a partir do momento que a sua mãe faleceu. Quando sua mãe faleceu, aí sim, ele se tornou rei. Certo? O que foi que ele fez? Ele adotou várias medidas, né? Várias medidas econômicas que favoreceram o desenvolvimento do brasileiro, do território. Por quê? Porque ele continuou aqui por muito tempo, né? Então ele não queria ficar num lugar onde não prosperasse. Ele queria um lugar que fosse desenvolvido, que tivesse desenvolvimento, que fosse desenvolvendo ao longo do tempo, já que o tempo que ele ficasse, ele queria que a colônia fosse desenvolvendo, né? Vamos lá. Foi que ele fez construções de estradas, né, cancelamento da lei que não permitia a criação de fábricas no Brasil, né? Aí ele começou a ver que a economia estava crescendo, né, que o Brasil tinha muito para dar para ele. Então, foi o que aconteceu? Ele começou a melhorar tudo para o brasileiro, tudo para o Brasil. Reformas de impostos, criação do Banco do Brasil e instalação da Junta do Comércio. Além disso, né, foi que ele fez. Ele aportou em Salvador, né? Além disso, ele aportou em Salvador, como eu disse anteriormente em algumas aulas. Salvador, por muito tempo, foi a capital do Brasil. E quando ele se instalou mesmo aqui no Brasil, que ele viu que ia demorar por muito mais tempo, ele se transferiu para o Rio de Janeiro, certo? Ele se transferiu para o Rio de Janeiro, onde ocorreram muito mais mudanças, né, durante o seu governo, certo? Ele fez a realização de várias coisas, como a produção para manufaturas, né? Ele criou a Academia Militar, ele criou o Banco do Brasil, ele criou a Biblioteca Real, a Escola de Medicina, né? Ele fez o Real Teatro de São João e muitos outros, certo? Ah, e o principal, né? O Jardim Botânico, certo? Ele criou o Jardim Botânico. Então, assim,
Ele fez muitas mudanças no Brasil durante o seu período aqui, sua estadia aqui no Brasil. Então, ele criou várias coisas, né? Que favoreceu a ele, né? Mas que ficou para todos. Então, gente, fizemos a leitura e a explicação da página 142, certo? E agora a atividade da página 143. Vamos lá para a página 143. Deixa eu voltar aqui, pronto. A página 143 diz assim. Para responderem, enviem essa atividade, por favor. De acordo com a transmigração da família real, assinale as alternativas corretas. Vocês vão ter que ler todas as alternativas, certo? E marcar somente 3. Prestem atenção. Só tem 3 alternativas corretas aí, ok? Na segunda questão, diz assim, pesquisa e responde. Isso é uma pesquisa. Quando acabar a aula, né, que vocês forem responder a atividade, vocês vão e fazem uma pesquisa. A pesquisa é a seguinte, qual é o nome do imperador francês que invadiu Portugal com suas tropas? Gente, precisa fazer, observando bem, precisa fazer essa pesquisa? Não, né? Que já falamos sobre ele. No início da aula falamos sobre esse imperador, né? Terceira questão. Como ficou conhecida a vinda da família real para o Brasil? Se vocês forem no início do texto, se vocês forem ler tópico por tópico, vocês vão saber como foi, né? Dado o nome, né? Como ficou conhecido a vinda da família real para o Brasil. Quarta questão. Com o falecimento de Dona Maria, Dom João, seu filho, tornou-se imperador do Reino de Portugal. Com que título? Com que título ele se tornou o rei de Portugal? Lembra que eu disse que ele só poderia ter um título quando a mãe dele morresse? Pronto. Troque o algarismo pela letra correspondente à ordem do alfabeto. Vamos lá. A, B, C, D. D é que letra? Ou que número? O número 4, né? Então, aí tem 4, 10, 15, 1, 15, 22 e 9. Então, vocês vão falar a letra do alfabeto, né? Contar nos dedinhos e o número que cair é a letra. E quinta questão. Dom João elevou a colônia à categoria de a colônia do Brasil, quando ele veio. Ele elevou essa colônia a que categoria? Colônia real, Reino Unido ou cidade real? Bem, respondam que na próxima aula, que vai ser online, estaremos fazendo a correção, certo? Um beijo no coração de todos e até a próxima aula.